Olá, está no ar mais um UX Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Em meio à catástrofe vivida pelo nosso estado, abrimos espaço para o seminário Rio Grande do Sul e Enchentes, conhecimento atual e caminhos para a redução de riscos. Os convidados são o pesquisador e especialista em desastres naturais do CEMADEM, Pedro Ivo Camarinha, e o pesquisador e especialista em adaptação às mudanças climáticas, Nathan De Bortoli. A conversa foi mediada pelos professores da UX e pesquisadores do City Living Lab, Ana Cristina Fachinelli e Rafael Perini. Falo aqui em nome do programa de pós-graduação em administração da Universidade de Caxias do Sul e do City Living Lab. Lembrando que a Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. O nosso programa de pós-graduação em administração tem uma linha de pesquisa que é a inovação e estratégia. E na questão da inovação, a gente tem refletido muito sobre visões inovadoras para buscar soluções para cidades. E num contexto, numa contingência como essa que a gente vive hoje, a grande pergunta é quais são os caminhos, o que nós já sabemos, que movimentos vamos fazer agora. Então, hoje nós temos a honra de ter aqui o Nathan e o Pedro, que vão nos falar um pouco mais sobre isso. Nós acreditamos que estar conscientes da nossa realidade, das mudanças que nos cercam hoje, é fundamental para adequar e definir as estratégias de reconstrução que a gente tem pela frente no nosso estado. E eu passo a palavra para o Rafael Perini, doutor Rafael, nosso pesquisador da Universidade de Caxias do Sul, professor, pesquisador do City Living Lab. Obrigada. É uma honra tê-los aqui, né, como referências nacionais e internacionais, a gente poder estar discutindo temas tão importantes, principalmente no momento atual que vivemos, trazendo a ciência para essa discussão, né, para essas questões todas ligadas a mudanças climáticas, as questões ambientais que estamos vivendo. Pedro é engenheiro civil, mestre em geotecnia ambiental pela Unesp e, além de doutor em ciências do sistema terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE, atua como tecnologista no Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, sendo responsável pelo envio de alertas de risco a desastres, também é autor de estudos sobre vulnerabilidade do Brasil a desastres naturais e contribui com capítulos no Plano Nacional de Adaptação a Mudanças Climáticas e também participou da delegação brasileira da COP no Comitê de Adaptação da ONU. Nathan De Bortoli, então, é gerente de projetos em risco climático na Ausenco, possui doutorado em Geografia pela Universidade de Rennes e pela Universidade de Brasília. Também possui doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela mesma universidade. Tem 14 anos de experiência em desenvolvimento sustentável, integrando clima, meio ambiente, ciência socioeconômica e dados. Desenvolveu métodos para adaptação a riscos naturais, trabalhou em mais de 15 países colaborando com universidades, ONGs, agências internacionais e governos, e essa sua abordagem integrada envolve também modelagem de uso da terra, sensoriamento remoto, todas essas questões. Para a gente começar uma conversa, né, acho que vale a gente citar, né, Pedro, o estudo que tem feito, né, sobre essa evolução que tivemos e as projeções que a gente tem com relação ao aquecimento global e as consequências que isso pode trazer com as mudanças climáticas. Um estudo assinado por vocês, né, trabalhado por vocês, e que foi uma sinalização. Acho que esse seria uma primeira abordagem, né, para a gente ver o que existe nessa avanço, nessa cronologia desses eventos, e depois também o que poderia ter sido feito, o que pode ser feito, para a gente procurar, tendo em vista que temos toda essa sinalização de que, infelizmente, não vai amenizar não irão amenizar esses eventos, o que a gente pode fazer? Acho que poderíamos iniciar nesse sentido. Por favor, Pedro, fique à vontade com a palavra. Vou fazer aqui um breve histórico, que inclusive reflete muito o histórico meio do Nathan, enquanto parceiros e sócios de empresa, mas sempre trabalhando junto nessas temáticas, né, e vem alinhado com esses estudos que você mencionou. Eu vou aproveitar então para compartilhar a tela com vocês de uma apresentação que ela é antiga, mas só para poder ter alguns slides aí que ilustram esses estudos do passado,
para as pessoas também irem se conectando com alguns conceitos que a gente utiliza quando a gente fala sobre riscos climáticos, né, que não é somente a questão da dimensão do clima propriamente dito, e que nesses estudos a gente também, lá no passado, inicialmente começou a trabalhar de forma conjunta. Eu e o Natan, nós fomos contratados enquanto consultores lá em 2014, 2015, para elaborar esse produto que está na esquerda, que foi a chamada Terceira Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Isso veio meio que junto naquele descontinuidade daquele projeto que foi muito noticiado recentemente, o projeto 2040, né, que tratava de muitas dessas questões, mas esse é um produto que veio chancelado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia justamente para dar base para o então primeiro Plano Nacional de Adaptação, que é esse que está aí no centro da tela, né? Então esses estudos que a gente fez no passado serviu também para compor esses planos setoriais do Plano Nacional de Adaptação, os quais eu e o Natan também trabalhamos como consultores em 4 dos capítulos que compõem este documento, né? Aqui não vou entrar em detalhes, mas lá no passado a gente fez 2 estudos principais, depois um terceiro, mas que tratavam de deslizamentos de terra, né, e de inundações, que são os extremos, né, assim, dizendo que mais causam óbitos no Brasil. Então eles tinham uma particularidade, uma prioridade perante os demais tipos de desastres aqui do Brasil, e a gente precisava fazer uma metodologia que pudesse, pelo menos minimamente no nível federal, né, fazer a identificação dessas áreas prioritárias para direcionar as ações de adaptação. E aqui eu tinha colocado esse slide que veio num outro contexto, só para mencionar que esse estudo meio do Natan, ele teve uma repercussão muito grande de lá para cá, né? A gente publicou um artigo científico em 2016, e lá no ResearchGate, que é como se fosse um Facebook da área acadêmica, né? A gente ganhou praticamente todos os selos que tinham, assim, relacionados aos estudos científicos, né? De mais lidos nas áreas da geociência, climatologia. Na época eu até achei que isso daí poderia ser algum problema de bots, né? Mas não, a repercussão foi muito grande ali, mais ou menos em 2019, 2020, dado que esse trabalho foi bastante inovador, foi bastante simples também, mas bastante inovador lá no começo e serviu de base para muitos estudos que vieram logo em seguida. Então, assim, basicamente, o que esses estudos respondem, né, é olhar para as chuvas, mas de uma maneira particular sobre quais tipologias de chuvas têm mais relação com cada um desses eventos, seja os deslizamentos, seja as inundações. Mas não somente isso, né? Aqui é só um exemplo de 4 indicadores que a gente usa de eventos extremos, que combinados eles podem refletir onde são os locais mais propícios, né, a eventos volumosos e intensos de chuva que vão deflagrar esses processos. Não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que combinando esses índices de eventos extremos, a gente consegue gerar, deixa eu passar aqui, um mapa desse tipo. Esse mapa foi feito pensando nos deslizamentos de terra. A gente ponderou os indicadores para que o resultado final, que é esse que está aí na tela, pudesse mostrar onde acontecem as chuvas mais potencialmente deflagradoras de deslizamentos de terra. E eu falo potencialmente porque a chuva por si não causa o deslizamento, ela tem que estar combinando, elas têm que estar caindo em lugares onde exista uma suscetibilidade para aqueles processos, né, para os processos de deslizamentos. Então, depois a gente combina esse mapa com a parte mais geográfica e ambiental, incorporando também os efeitos, por exemplo, dos deslizamentos induzidos por conta de atividades antrópicas, que é o que está aqui nesses próximos slides. A gente procurou explorar, por exemplo, diferenciar regiões de planície, de regiões de relevos muito acentuados, de regiões mais densamente povoadas, né, de alta declividade. Então, combinando todos esses elementos, né, que estariam aqui apresentados na forma destes mapas que estão aí na tela, a gente teria uma segunda dimensão que aí não é somente a parte de clima, né, que seria esse que está aí na tela, que combina vulnerabilidade e exposição da população. Então essa seria uma segunda dimensão do risco climático, que combinada com aquela de chuva, pode trazer um raio-x para a gente sobre quais são as regiões mais propícias a esses tipos de deslizamento, de desastres, né? No caso aqui, esse exemplo que está em tela foi para os deslizamentos, mas nós também fizemos para inundações. E aí aqui, por fim, para mostrar, né, que a gente validou, né, esse resultado que está aqui em cima seria o resultado da combinação da dimensão climática com a dimensão físico-ambiental, vamos assim dizer, com o Atlas de Desastres do Brasil, que mostra, a partir de dados reais, né, onde acontecem mais frequentemente esses tipos de desastres. Então, permitiu que a gente fizesse o seguinte: a gente tira a componente do clima para o dia de hoje, que foi feito, né, todo esse estudo de base, e coloca as projeções do clima futuro para ver como que isso fica, que é o que nos importa quando a gente quer trabalhar com adaptação. A gente consegue elencar
municípios mais críticos por um determinado modelo olhando para o futuro, né? Outros municípios olhando para outros modelos, porque modelos diferentes vão dar resultados diferentes, mas a gente conseguiu definir também regiões prioritárias onde esses modelos convergiam, né? E se vocês olham aqui para o mapa do meio, que é o relacionado às inundações, vocês veem que tinha aqui uma região que é ali relacionada à região metropolitana de Porto Alegre, como uma das que nós já tínhamos bastante evidências sobre essa região poder ser, portanto, uma região prioritária para quando a gente falasse de adaptação, né? Esse foi um estudo encomendado para o Ministério do Meio Ambiente em 2018, depois da terceira comunicação nacional, depois do Plano Nacional de Adaptação. Então, aqui nesse estudo, a gente definiu algumas regiões, tá? 5 especificamente, né, para excessos de chuva e para falta de chuva. Fizemos validações com esses atores, né? E no fim a gente recomendou algumas ações de adaptação ainda muito gerais, porque a gente trabalhou isso de uma forma muito rápida. Isso aqui deveria ser incorporado pelos municípios, né, vamos assim dizer, para que eles aprofundassem nessas medidas que foram sugeridas no âmbito desses projetos que aí estão. E aí seria um estudo mais recente de 2021, que ao invés de usar apenas 2 modelos de clima, né, de projeções do clima, a gente utilizou 6 modelos nesse estudo aqui, que foi uma atualização do que a gente tinha feito eu e o Natan em 2016, onde, principalmente se focando aqui nas inundações, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver. Não, esse daqui são os de deslizamentos, mas tem um sinal muito parecido com o de inundações. Vocês vejam que a parte aqui do sul do país, esse aqui é o resultado da parte superior esquerda, seria onde no futuro as chuvas que são mais volumosas e intensas tendem a aumentar, em vermelho. E onde tem a Shura é onde existe uma grande confiabilidade dessa alegação, porque os modelos climáticos estariam convergindo. A gente vê que no sul do país, especificamente no Rio Grande do Sul, esse sinal é muito evidente, desde o sinal de aquecimento mais brando, que aqui seria o de 1,5 graus Celsius, que é por onde a gente está passando mais ou menos os dias de hoje, né, e deve chegar nos próximos anos. Depois o de 2 graus Celsius e o de 4 graus Celsius, que é onde a gente não quer chegar de jeito nenhum, porque o aumento nesse cenário ele é realmente muito mais acentuado, e aí ele não fica mais só na região sul do país, ele já é muito acentuado também em outras regiões do país, regiões, inclusive, que tem uma densidade demográfica maior, né, temos outros problemas associados a isso. A gente fez esses estudos desde 2014, como eu disse, foram publicados oficialmente em 2016, 2017, depois 2021, e quando a gente explora esses estudos, a gente mostra, né, que a componente climática ela está exacerbando muito dos problemas que historicamente já existiam, e dá para explorar esses problemas porque a gente consegue avaliar isso também através de indicadores sociais, demográficos, ambientais, e a partir dessa combinação, a gente também direcionar as medidas de adaptação. Porque se a gente ficar olhando só para a chuva, a pergunta que fica é, bom, a chuva me parece ser o grande problema, ela que está aumentando, mas o que eu devo fazer no meu município, no meu estado, né, dado as minhas particularidades? Então, normalmente, a resposta não vem da dimensão da chuva. A chuva ela vai mostrar, talvez, onde é mais prioritário, onde que os desafios serão maiores, mas os problemas mesmo devem ser resolvidos olhando para as outras dimensões, para as questões de grandes desigualdades socioeconômicas, para as questões de uso e cobertura do solo, como isso é feito ao longo do tempo, onde os processos de degradação ambiental estão mais ou menos instalados dentro dessas regiões, onde temos infraestruturas críticas, né, e dependendo quais delas são mais vulneráveis do que outras, dependendo dos seus aspectos de construção, por exemplo, e dali por diante a gente pode começar, portanto, a fazer, vamos assim dizer, vários exames. Assim como um paciente, quando vai no médico, um exame só não resolve, a gente tem que olhar também dessa maneira quando a gente fala para cidades e bacias hidrográficas. Cada indicador, cada abordagem que a gente faz, ela tem que ser específica para poder mapear um tipo de parâmetro, e depois a gente atacar esses parâmetros, obviamente, com soluções que sejam efetivas, né? E quando eu falo efetiva, são soluções que atendam aos problemas de hoje, mas que também sejam suficientes para poder atender aos problemas que estão por vir, que normalmente esses estudos já trazem pelo menos um primeiro ensejo daquilo que está por vir, porque a gente sabe que só se planejar para os problemas identificados hoje já não é mais suficiente, porque hora ou outra, com uma frequência muito maior, eventos sem precedentes estão acontecendo e vão, infelizmente, acontecer e colocar à prova todas essas nossas vulnerabilidades e baixas capacidades de enfrentamento que nós temos, né? E aí eu acho que fica legal passar para o Natan explorar um pouquinho de como que a gente pode dar os próximos passos quando a gente recebe, enquanto sociedade ou tomador de decisão, um estudo como esse, seja no nível federal. E também lembrando que temos estudos desse tipo em âmbito estadual e municipal, né? Mas a pergunta que fica é, como é que a gente olha para isso
e se planeja, né? É possível? Então eu passo aí para o Nathan falar um pouquinho de como que esse processo pode acontecer e depois a gente vai costurando aí algumas possíveis soluções. Obrigado, pessoal. Muito prazer. É uma oportunidade muito bacana de estar aqui com vocês hoje, compartilhando. Eu acho que o Pedro já deu uma introdução incrível, né? Discorrendo sobre os nossos trabalhos e o que vai acontecer no futuro próximo. Eu acho que meu papel aqui vai ser muito mais trazer alguns aspectos que estão sendo abordados em relação a essas questões dos desastres em outros países. Eu acho que eu vou puxar esse gancho do Pedro em relação a esses limiares de chuva que estão mudando de forma muito rápida, né, nos cenários climáticos futuros, e muitas vezes o que a gente vê é que as estruturas atuais ou a infraestrutura atual que a gente tem não consegue mais suportar esses excessos ou limiares. Esses limiares estão sendo ultrapassados e essas estruturas que utilizavam dados históricos, antigos, de chuvas que ocorriam há 100, 200 anos, já não estão servindo como parâmetros de base para desenhos de engenharia atuais. Então, o que está sendo solicitado, né, por meio de algumas associações de engenheiros internacionais, por exemplo, no Canadá, eles têm uns planos próprios de infraestrutura que são relacionados à mudança do clima, onde as empresas, os governos são obrigados a seguir normas instrutivas que indicam que para se fazerem construções de engenharia nova ou designs novos de engenharia, não se considera mais os aspectos históricos do clima, mas se utiliza os cenários futuros. Então, em vez de você considerar só aquele dado de chuva do passado, você acaba considerando também os dados de chuva dos cenários futuros. E contribuindo com esses limiares novos, a gente consegue estar criando estruturas que sejam mais adequadas a esses eventos mais extremos. Além dessas instituições nacionais, como tem essa no Canadá, a gente também já conta com vários estándares internacionais das ISOs e também de bancos internacionais como o IFC e o KWD, que exigem em suas novas legislações para implementar financiamento em diversos países que sofrem com desastres naturais, que eles sigam certas normativas de construção de pontes, de residências, de hospitais e estabelecimentos públicos que sigam normas que respeitem esses eventos extremos e que esses prédios e estruturas novas de engenharia que sejam criadas estejam dentro de parâmetros que possam suportar esses limiares que estão sendo ultrapassados em diversos campos dos desastres, né, para secas, inundações, deslizamentos de terra. Mas uma questão que eu acho que a gente tem que levantar e ir para o básico, que aqui no Brasil a gente às vezes esquece, que por mais que a gente crie planos de prevenção, né, para os municípios, planos de recuperação, de reconstrução para essas cidades que estão sofrendo essas tragédias, a gente tem que pensar como é que está o nosso ordenamento territorial nas nossas cidades, né? Como é que está a preservação das nossas áreas ambientais? Será que a gente está seguindo à risca essas normativas legais que existem no Brasil, que já são muito antigas, né, do Código Florestal, os próprios ordenamentos municipais e territoriais dos municípios? Será que a gente está seguindo isso à risca? E se não, o que a gente está precisando melhorar, né? Será que a gente está precisando de mais fiscalização? Que soluções que a gente pode trazer olhando para essas normativas que já existem e que podem trazer soluções novas? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente começa a pensar no tipo de adaptação que a gente quer. E aí tem 3 eixos principais. O primeiro eixo é a adaptação que a gente chama cinza, que é aquela adaptação estrutural, que é quando a gente vem com obras de engenharia para tentar sanar esses problemas que estão ocorrendo atualmente. O segundo eixo é o eixo ambiental, onde a gente olha para soluções baseadas na natureza, então serviços ecossistêmicos e serviços naturais que já existem, e a gente pode utilizar esse serviço de uma maneira muito simples e que tem um baixo custo para o nosso próprio benefício, que na verdade é saber olhar o local onde a gente mora de uma forma muito sistêmica, né? Respeitando esses padrões sazonais de chuvas, e a partir disso a gente consegue criar soluções que não vão custar tão caro no futuro se a gente começar a preservar mais essas áreas naturais. Eu acho que o terceiro eixo que vem aí também é o eixo da governança. Então, como é que a gente faz essa fiscalização? Como é que a gente faz a implementação dessas leis? Será que a gente está fazendo de forma correta? Então, eu vou passar a palavra para o Pedro de novo, para começar a explorar um pouco essas soluções dentro desses 3 eixos diferentes. Para a gente explorar o que tem sido feito, principalmente aqui no âmbito do Brasil, a gente precisa olhar para
quem faz as governanças, né, dessas diferentes áreas, nas diferentes escalas também que a gente atua. A gente tem que lembrar que, tratando-se de gestão de riscos, não somente aqueles relacionados aos desastres, né, que impactam a população, existem outros também que precisam ser olhados porque colocam a risco, né, os nossos biomas, né, os ecossistemas numa escala mais local, as infraestruturas e assim por diante. Mas, de uma forma geral, a gente tem que entender que existem atores, né, no nível federal que principalmente vão puxar essas discussões e fomentar políticas, né, mais gerais também, para que possam ter ações direcionadas sobre essa ótica, né? E nesse sentido, eu mencionei ali antes, a gente tem o Plano Nacional de Adaptação, que faz parte disso desde 2016, que é um plano bom quando a gente olha no papel. Ele é um plano legal, que tem várias diretrizes setoriais bem colocadas naquele plano, mas ele não foi muito bem costurado, muito menos implementado de fato de 2016 para cá. A gente teve realmente, assim, uma quase que inação da agenda de adaptação por muitos anos, e isso agora tem sido retomado pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo chamado Plano Clima Adaptação. Existe também o Plano Clima Mitigação, que vai atacar nas reduções dos gases de efeito estufa, de todas as ações associadas a esse tema, mas aqui a gente vai ficar focado no Plano Clima Adaptação. Então, isso está sendo retomado pelo Ministério, né? Existem recortes setoriais e regionais também, que é um grande ganho desse plano, o que permite que algumas especificidades que passaram batidas, vamos assim dizer, no primeiro plano, agora sejam olhadas com mais cuidado, com uma participação social inclusiva nesse processo. Isso é interessante porque essas especificidades que vão passar aí pelo que o Nathan falou, principalmente no segundo eixo, elas começam a vir à tona mais quase que automaticamente. Quando você envolve mais atores locais, né, você dá espaço para os estados, para os municípios participarem dessa construção, essas respostas já vêm meio que quase que automaticamente. Como eu disse lá na primeira fala, muitos dos problemas que nós temos que olhar sob a ótica de adaptação, eles já existem. Existe até vamos chamar assim, um passivo a respeito dessas soluções que não foram direcionadas ao longo do tempo. Isso é muito evidente quando a gente fala, né, das questões relacionadas aos desastres, mas olhando para as outras questões de saneamento básico, até mesmo de educação, segurança pública, etc., isso já existe na grande parte das cidades brasileiras e, querendo ou não, os planos de adaptação trazem isso novamente para serem olhados sobre a ótica de como isso pode estar sendo influenciado pelas mudanças climáticas. Então, é um plano bastante desafiador, porque normalmente ele traz mais desafios para os gestores no nível federal, estadual e municipal, que colocam muito em xeque aquilo que eles já não estão dando conta ao longo do tempo. E por isso é tão importante falar do tal financiamento climático que o Nathan também mencionou, né, que seriam medidas que sejam através, né, de fundos, por exemplo, realmente subsidiados pelo governo, ou não, podem vir fundos de fora, internacionais, ou mesmo iniciativas público-privadas, né, que venham ajudar nessa resolução dos problemas. Porque, veja, principalmente para municípios muito pequenos, isso é completamente difícil de ser lidado, né? Como eu disse, já existe uma série de problemas que historicamente esses municípios não conseguem lidar e acaba sendo mais difícil ainda imaginar que eles vão conseguir achar por conta própria mecanismos para poder implementar essas ações. Então, a gente sabe que existe, no geral, uma lacuna de conhecimento técnico e científico que permita esses municípios entender dos seus problemas, né? Então, existe também um avanço nesse sentido acontecendo no Brasil, por diversas instituições que trabalham nisso. O próprio plano de adaptação agora que está sendo construído tem uma ação muito focada em fazer uma capacitação técnica e construir pelo menos 270 planos municipais de adaptação, o que já é um começo. Mas supondo, né, que se a gente piscasse agora e de repente todos esses municípios tivessem planos municipais de adaptação e de enfrentamento às mudanças climáticas, a pergunta seguinte é: e agora? Da onde vão vir os recursos para que isso aconteça? E a gente não pode deixar isso passar, porque senão a gente vai estar fadado ao fracasso daqui a alguns anos. E olhando para o Rio Grande do Sul, a gente vê que nessa etapa da reconstrução, isso já começa a acontecer meio também automaticamente. As pessoas já começam a se perguntar sobre de onde virão os recursos para essa reconstrução, né, e como essa reconstrução poderá ser feita, né? Então, isso é muito interessante de estar acontecendo, porque a gente sabe que se a gente abrir uma torneirinha dos recursos públicos que seja no âmbito federal, hora ou outra isso vai respingar em alguma outra agenda, algum outro setor que não está recebendo parte desses recursos, e aí é aquilo, a gente vai sanar um problema, mas também começar a causar outros. E é por isso que hoje, nas discussões internacionais, a gente fala que 3 coisas precisam caminhar juntas. Na verdade, 3 agendas precisam caminhar juntas.
A de adaptação que a gente está falando aqui é uma delas, que é olhar para a questão das mudanças climáticas, sobretudo pela ótica do Acordo de Paris, e pensarmos em nos adaptar. A segunda, que também entra aqui no assunto do Rio Grande do Sul, é a questão de gestão de risco de desastre, a redução dos riscos, muito pautado pelo Acordo de Sendai, né, pelo Marco de Sendai, e por outros instrumentos que favorecem esse caminhar. Mas a gente não pode deixar de lado a terceira delas, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, ou o próprio desenvolvimento sustentável, estricto senso falando, né, de esse desenvolvimento acontecer, olhando sempre para o social, para o econômico e para o ambiental. Esses 3 pilares, eles têm que ser colocados na discussão, porque sem eles, hora ou outra, algum desses pilares pode pesar perante os outros, e a gente pode vir a ruir. Então, é interessante da gente falar aqui e frisar, toda vez que nós falamos de adaptação, que essa não é uma agenda que caminha sozinha. Ela, muito pelo contrário, ela vai norteando as demais que já existem. Inclusive, ela deve ser olhada como, vamos assim dizer, uma agenda que ela é um meio, ela não tem um final. Ela é um conjunto de ações, na verdade, que deve ser feito com essa abordagem, né, olhando para as mudanças climáticas, e assim deve perpetuar. Assim, ela deve direcionar agendas de desenvolvimento sustentável, de redução de risco, e é somente assim que a tal da resiliência que a gente fala, né, resiliência climática, ela emerge, porque resiliência também não é algo que a gente vai direcionar, vai falar, bom, daqui a 5 anos eu vou ter feito essa e essa ação, alcancei. Não, resiliência é um processo que só vai poder ser alcançado com a ótica aí das mudanças climáticas, norteando tudo isso que a gente está conversando, né? Recentemente eu tive a oportunidade de participar de um estudo com a Federação Getúlio Vargas, onde a gente fez uma análise de serviços ecossistêmicos para 4 municípios do Brasil, sendo Natal, Osasco, Brasília e Manaus. E dentro desses serviços ecossistêmicos que a gente avaliou, existia a perda do solo por erosão, o balanço hídrico nessas cidades e também a parte bioclimática. E era incrível você ver ao longo dos anos, a gente começou essa análise utilizando imagens de classificação do uso do solo, do MAP Biomas, de 85 até hoje em dia, em 2022, e depois a gente projetou essa utilização desses serviços ecossistêmicos dentro dessas cidades para o futuro também, por meio dos cenários climáticos. E é gritante você ver a perda, né, de erosão do solo que ocorreu nas áreas no entorno desses municípios, né, o balanço hídrico que foi alterado também, e como as temperaturas cresceram dentro dessas áreas municipais. A gente vê manchas de calor dentro desses 4 municípios do Brasil. Então, eu acho que isso nos leva a pensar qual que é a nossa relação com o meio ambiente hoje em dia, né? Como é que, ao longo do tempo, a gente vê cientificamente, está comprovado por meio desses modelos, né, desses serviços ecossistêmicos, que a gente está perdendo a qualidade do solo, a gente está perdendo o solo, está sendo erodido para os nossos rios, né? A gente está enchendo os rios de terra, os rios já não conseguem comportar essa água que está vindo, né, por esses processos de agricultura que talvez não seguem uma prática muito sustentável, né? A gente tem ciência já para estar construindo a agricultura que mistura arbustos, florestas, que ajudam na retenção, na qualidade do solo, na biodiversidade. Enfim, tem uma série de questões que, do ponto de vista científico, a gente já conhece as práticas corretas, as soluções, só que eu acho que talvez está faltando um pouco de vontade, né, de crer que isso também pode trazer um benefício não só ecossistêmico para nós e climático, mas também um benefício econômico, como os pagamentos por serviços ambientais, né, que muitos países aplicam isso, a gente pode receber por estar mantendo a floresta em pé. Enfim, tem uma série de mecanismos que podem ser aplicados nas cidades, a própria agrofloresta em áreas urbanas e periurbanas pode auxiliar no controle de temperatura, qualidade do ar, enfim, existe uma série de coisas que não é só manter a floresta por questões de desastres naturais. A vegetação, né, o bioma, os biomas em si, eles nos auxiliam em todas as outras questões do nosso dia a dia dentro das cidades. Então, acho que falta refletir sobre isso e a nossa interação com o meio. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UX FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UX FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UX FM. Conectada com o que move você.
Fica bem claro esse papel que a gente tem, o papel da pesquisa também, o papel dos levantamentos todos que vocês têm feito. E a gente fica na dúvida, né, no questionamento de o que poderia ter sido evitado, por exemplo, na prática, aqui na nossa região, a partir desses estudos, ou de como poderíamos ter pensado em alguma forma de evitar isso, por exemplo, os deslizamentos todos que estão acontecendo, que consequentemente, né, o Natan acabou de comentar, vão assorear os rios também, a gente vai ter um problema muito sério que, acredito eu, né, pelo que a gente tem lido, agora menos chuva pode ser que inunde mais rápido em função do próprio fundo do rio estar diferenciado. Então, o que poderia ter sido feito na visão de vocês, assim, mas se a gente tivesse voltar no tempo aí 1 ano, 2 anos, o que a gente poderia ter feito para evitar esse desastre que a gente sofreu nesse momento? Agora a gente está sabendo que tem estudos que estão saindo agora, que, por exemplo, Bento Gonçalves teve um estudo que levantou que de 140 pontos de deslizamento nas montanhas em torno da cidade. Né, como poderíamos ter evitado isso, como poderíamos ter analisado isso, né, do ponto de vista de vocês, o que a gente tem de ferramentas hoje que podem nos auxiliar no futuro e o que poderia ter sido feito, né? Essa parte aí dos deslizamentos, das inundações principalmente, né? Ali em Bento Gonçalves você falou de 140, mas a gente tem os estudos aqui do CEMADEM já para toda a região da Serra Gaúcha, que já foram mapeados pela equipe do CEMADEM 9.000 cicatrizes. Então vocês imaginam a quantidade de deslizamentos que aconteceram e de sedimentos que estão sendo carreados, né, para os corpos d'água, favorecendo o assoreamento e assim por diante, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, assim, tem algum desses processos que eles não têm como serem evitados, fazem parte da dinâmica natural da própria geomorfologia, né? Os deslizamentos, né, com esse volume de chuva que aconteceu em alguns locais, chegando aí em 800 milímetros em poucos dias, 4 dias mais ou menos, e depois a 1.000 milímetros com alguns dias subsequentes, e aí a gente tem que estar esperto para 2 aspectos, isso não servir de argumento para que nada pode ser feito, porque já estamos ouvindo pessoas falando aí de que, bom, as árvores que são o problema, entre outras coisas, o que não tem absolutamente nada a ver, é que um evento que levou a essas condições mais extremas, e obviamente uma maior quantidade de encostas pode se movimentar, mas a segunda é pensar que esses processos, eles vão acontecer hora ou outra, você tem que ter estruturas que possam abrandar esses impactos ao máximo. E a gente pode olhar esses impactos do ponto de vista humano, principalmente, né, para abrandar a perda de vidas humanas, sobretudo, porque deslizamentos são processos que são muito mais devastadores e súbitos nesse sentido, causam muito mais mortes historicamente do que as inundações. E aí entra uma série de técnicas que podem ser feitas, que passam pela parte mais convencional, pela infraestrutura cinza que o Natan falou, mas que podem ser combinadas e devem ser combinadas com outras, principalmente olhando para a conservação, né? Então, muitas daquelas encostas já estavam conservadas, assim dizendo, com mata, né? Então, ali nesse sentido, não teria-se como muito fazer algo inovador do ponto de vista das ações baseadas na natureza. Mas nas áreas logo embaixo, as áreas que a gente chama de áreas que estão dentro do raio de impacto, né? Você pode colocar algumas outras soluções que joguem a população ou joguem as atividades um pouco mais distantes, até para que esses sedimentos, uma vez movimentados, tenham sua velocidade diminuída, né? Você tem ali os terraceamentos que já fazem isso ao longo do tempo para diminuir os processos erosivos, mas que para localidades que vão ser atingidas não muito próximas às encostas, tá? Naquela parte que ela já deslizou, estão indo em direção a regiões mais a jusante. Você pode colocar coisas desse tipo, alguns tipos de barragem específica para sedimentos de maior escala, como os que o Japão utiliza, chamam barragem Sato, que ajuda na contenção dos fluxos de detritos, que são processos mais raros, mas também aconteceram em algumas regiões e são avassaladores, destroem tudo praticamente que tem pela frente. E, obviamente, você tem ali ações de contenção de encostas para regiões críticas, onde você já tem isso mapeado, já tem infraestruturas localizadas embaixo, você tem que fazer essa contenção e associar isso a sistemas de alerta e alarme, né, que o alarme é você emitir algum tipo de sinal sonoro ou visual para que as populações, nesse caso, saiam, evacuem naquele momento, a infraestrutura será atingida, mas pelo menos as vidas sejam salvaguardadas, né? Então, para deslizamentos, a dinâmica é mais ou menos essa aqui, de uma forma bem simplificada. Para as inundações, existe um rol mais amplo de opções e que precisa ser olhado numa escala de tempo também diferenciada, né? São ações que da noite para o dia a gente não vai conseguir implementar e os resultados também não. E o Natan já meio que falou ali na fala dele de alguma delas, né? A questão de você usar os programas de pagamento por serviços ambientais é uma forma de você
favorecer com que essas outras soluções elas aconteçam mais facilmente. Então, manter a floresta em pé, isso é uma das principais, mas você fazer sistemas ali que possam combinar, por exemplo, alguns sistemas de produção agrícola, né, com alguns outros de conservação, para promover uma maior conservação do solo, principalmente pensando que isso, ao longo do tempo, vai diminuir muito a quantidade de sedimentos que chegam até os rios. E diminuindo a quantidade de sedimentos que chegam até os rios, o processo de soreamento ele é muito abrandado e, consequentemente, os gastos que você vai ter com tratamento de água e de dragagem vão reduzindo. E você tendo menos gastos com isso, você pode, inclusive, direcionar para ações mais específicas que faltam normalmente no final do mês para os gestores públicos no geral, né? E é claro, sabendo que essas coisas estarão acontecendo, as obras de dragagem são muito importantes para que você tenha, né, o leito dos rios mais profundos e diminuam a chance desses extravasamentos acontecerem de formas mais frequentes. E também não vai ter jeito para regiões mais críticas, né, que são aquelas regiões mais a jusante, em áreas mais planas, como principalmente Porto Alegre, que recebe muitos rios ao redor. Essas outras soluções mais convencionais precisam ser trabalhadas também, né? A manutenção dos diques, das bombas que trabalham ali para conter essas inundações na parte mais interior. E no meu entendimento, as chamadas cidades esponja, né? Não tem como. A gente tem que pensar nisso, tem que pensar na ampliação desses rios, os leitos dos rios em algumas áreas que são, por exemplo, utilizadas para produção agrícola, você trabalhar numa área um pouco menor, mas que esses rios possam ser expandidos e alagar essas regiões, ao invés de tentar contê-los somente através de barragens, né? Mas sabendo também que as barragens têm que existir de alguma maneira, a manutenção delas é fundamental, manutenção, revisão dos parâmetros construtivos, porque se porventura uma barragem grande dessas venha a se romper, e muitas delas trabalharam no limite máximo de projeto, a gente tem aqui constatação de pelo menos umas 5, que chegaram ali 99 ponto alguma coisa da sua capacidade, né? Se essas barragens maiores viessem a se romper, os estragos seriam ainda maiores. Então, é difícil a gente falar aqui de uma ou outra soluções, a gente vai ter que passar sempre por um leque delas de uma forma meio que superficial, mas que a mensagem que a gente consiga aqui hoje é de que as soluções melhores são aquelas que são combinadas, até porque a gente tem que lembrar que se uma falha, né, ou não é implementada ao longo do tempo, você tem outras acontecendo e no final, né, no longo prazo, o somatório disso tudo acaba sendo mais importante do que só uma delas de forma individual, mesmo que elas tenham acontecido de uma maneira ótima. Focar nas bacias, na saúde das bacias hidrográficas. A gente falou aqui, mas basicamente isso, é focar na saúde das bacias hidrográficas ao longo do tempo, isso é fundamental. Eu fiquei pensando nas questões econômicas, né? E a gente sabe que o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles passaram por todo um processo de colonização, né, que começou com a agropecuária, com os imigrantes chegando. Naquela época não se tinha normativas específicas de controle ambiental, nem nada disso, né? Então a paisagem se foi transformando historicamente ao longo dos anos nesses estados do sul, que são regiões que historicamente a gente já sabe que são regiões que recebem muita chuva, tem muitas intempéries climáticas pela própria dinâmica do clima subtropical dessas áreas, né? Frentes frias que causam ventos, vendavais, tornados. Isso já existe há muitos anos, mas a gente está vendo uma intensificação desses fenômenos. E, obviamente, esses estados foram se desenvolvendo ao longo do tempo, criando alternativas econômicas diferentes e se tornaram estados muito ricos, né, e com boas condições de vida para a população, estados que têm uma divisão de renda melhor que outras partes do Brasil, mas que, ao longo do tempo, não se olhou muito por essas questões climáticas, porque talvez os eventos extremos que ocorriam eram mais espaçados, né, e as pessoas esqueciam, e aí ia passando, o poder público ia deixando passar, e não se fazia muita coisa. Só que agora o clima está mudando tão rápido que esses eventos estão se tornando tão frequentes que as pessoas estão começando a acordar. Epa, tem alguma coisa errada acontecendo. E talvez essas áreas que já tinham sido modificadas há muitos anos atrás, agora a gente está recebendo o acúmulo e o preço de volta de toda essa modificação que existiu na paisagem. A gente está recebendo isso de volta agora, depois de muito tempo, com esses eventos mais extremos. E um fenômeno que a gente está observando muito aí do ponto de vista econômico, turístico, né, que a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um estado que recebe muitos turistas, inclusive a região que vocês estão aí em Caxias do Sul, Gramado, Canela, que estão sofrendo muito com esses desastres. Eu tenho visitado muito a região de Urubici, na Serra Catarinense, e a gente vê um boom imobiliário, né, da construção de pousadas e hotéis, enfim, em áreas de topo de morro, em encostas, e
está tendo um desmatamento muito grande nessas regiões, então, e não tem uma atenção do poder público ali, se está realmente, esses empreendimentos estão seguindo leis corretas, né, para evitar desastres, ou que não vão estar em áreas que vão colocar as pessoas em risco. Então, acho que vale a pena pensar nessas questões econômicas se a gente quer ter uma sustentabilidade a longo prazo e não criar gastos muito maiores, né? Então, vamos gastar agora com a prevenção para a gente não ter que gastar muito mais no futuro com a falta dessa prevenção e ordenamento do nosso território. Nesse sentido também, se a gente fosse levar para uma questão mais prática, a gente está no dia a dia aqui, a gente está, né, o pessoal indo para campo, os prefeitos aí se reunindo, criando comitês de crise no momento, né, a gente sabe que muito sem ter muita experiência, sem ter muita mão de obra. Acho que a gente viu, acho que foi uma entrevista com o Pedro, das defesas civis não estarem preparadas, não terem material humano para isso. Então, nessa questão de dia a dia, vocês como especialistas aí que conhecem, tem essa questão toda do alarme também, né, Pedro, que a gente está vendo que o governo federal tem já um sistema, aquele do celular, aquele alarme que é um alarme específico, até que o celular desligado funciona. Então, mas no gestor público, né, a gente está falando do prefeito aqui, da prefeita de Santa Teresa, do prefeito ou da prefeitura, eles estão se preparando, agora temos também uma eleição que acontece durante esse ano. Na prática, o que vocês sugerem para que esses prefeitos, esses candidatos, essas pessoas que fazem a gestão pública comecem a botar nos seus planos de governo ou nos seus projetos, na lei, nas LDOs? Como é que vocês sugerem algumas questões que poderiam, de certa forma, abrir um caminho em função da dor que estamos sofrendo agora, que é essa questão toda desses eventos climáticos, esse desastre que a gente está acompanhando, né? Como é que vocês veem essa questão da prática? Lá na prefeitura pequenininha, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, o que eles podem fazer? Qual a sugestão que vocês dariam para esse prefeito começar a enxergar, ou começar a fazer algum movimento que melhore um pouco essa situação, né? Essa é uma pergunta, não é nem de milhões, já é de bilhões, pelo que a gente está vendo aí no estado, né? Ela é realmente uma das mais mandatórias hoje, e ela tem uma complexidade muito grande que é inerente às diferentes complexidades que cada município desse enfrenta, né? Que vão passar por essas baixas capacidades das instituições, como a gente já mencionou, principalmente defesa civil, entre outros aspectos. Então, assim, é claro que a gente precisa levar tudo isso em consideração e essas soluções devem ser lembradas que elas são realmente individualizadas, não vai existir uma receita que sirva, né, no geral. Isso é uma coisa que a gente, de fato, tem que aprender, porque cada uma dessas cidades tem particularidades que explicam aquilo que aconteceu, né? Talvez uma coisa que esteja, assim, igual em todas elas, porque isso é intrínseco ao tipo de impacto que a gente viu, é a localização das pessoas em locais de atingimento, né? Locais de atingimento, seja dos deslizamentos, mas mandatoriamente das inundações. Então, assim, a primeira coisa a se pensar, na verdade, no meu entendimento, vem sobre o que é que a gente considera como uma área de risco, que são áreas onde você tem pessoas morando em locais considerados suscetíveis que serão impactados. Essa revisão é interessante porque eu acompanho o serviço de mapeamento, principalmente do Serviço Geológico do Brasil, que é a instituição que mais faz mapeamentos pelo Brasil, embora tenhamos outras que fazem, né, no âmbito particular ou mesmo no regional. Essas empresas, elas não consideram normalmente os eventos extremos nos seus mapeamentos. E tem duas razões para isso. Porque como os eventos extremos são raros, né, dentro da fórmula do risco, se você considera eles como parte do seu equacionamento, muitas áreas bem distantes dos rios, por exemplo, elas vão aparecer, só que elas vão aparecer como risco baixo, chamado risco baixo. E isso transmite uma informação que ela não é tão incisiva quando a gente fala de risco alto ou muito alto. O risco baixo parece que é algo assim, não, tá tranquilo, né, não precisa dar atenção, mas não é bem isso. O risco baixo significa que aqui pode ser tão impactado contra as outras áreas, mas somente numa situação onde esses eventos mais raros acontecem. E eles acabaram, historicamente, tirando esse tipo de risco dos seus mapeamentos, porque algumas comunidades, advogados talvez mal intencionados, começaram a processar essas instituições, porque uma vez mapeadas e passaram-se 5 ou 10 anos e nada aconteceu nessas localidades, isso desvalorizou os seus imóveis, aquelas regiões, e eles foram colocados em xeque. Eles acabaram sendo processados. Então, também por isso, eles acabaram tirando dos seus mapeamentos oficialmente esse tipo de constatação de eventos extremos dentro do seu equacionamento. Então, hoje, o que a gente vê é que isso precisa ser explorado e, uma vez você tendo conhecimento de onde são essas localidades, e agora a gente tem, infelizmente, da pior forma possível, que é com as manchas de inundações que ali se materializaram, identificar áreas onde você tem que
evitar ao máximo a reocupação da cidade e das populações tal como era no passado. Você até pode, né, fazer isso em boa parte delas, mas imaginando que você não tenha como colocar todo o seu centro urbano, suas infraestruturas, principalmente aquelas mais críticas, nessas regiões que já foram atingidas. Isso é um desafio absurdo de ser feito, porque a gente sabe que isso vai se deparar com outro problema aqui no Brasil, que é a questão de habitação e de terras, né, que são problemas assim, de décadas, se não de séculos no Brasil, mas que precisam ser olhados para isso. Então, a minha mensagem, assim, se eu pudesse dar para esses prefeitos, é sobretudo olhar para essa questão de territorialidade, de como você consegue, talvez, remanejar parte do que você tem enquanto cidade para localidades que sejam minimamente expostas a esses processos que a gente conhece. Obviamente que isso por si só não é suficiente e já vai ser um baita desafio, mas isso é um começo, porque a gente sabe que agora vai mudar para a Laninha, né, as chuvas tendem a ser menos frequentes e menos intensas, tal como for agora. Eu acho que vamos ter um hiato de eventos como estes aí na região sul, mas a hora que isso retornar para o El Niño, pode acontecer daqui a 3, 4 anos, né, e com as anomalias de temperatura generalizadas pelos oceanos, esse cenário pode de novo se tornar possível. Imagina uma cidade, como já aconteceu com Mussum, Roca Salles, que foi impactada 3 vezes em tão pouco tempo, daqui a 3, 4 anos começar a estar se recuperando e depois ter que novamente enfrentar, não dessa magnitude, mas problemas severos como esses, né? Isso vai levar muitas dessas cidades a sucumbirem mesmo quando cidades. Isso é muito ruim, não tem sistema que consiga resistir por muitos eventos assim ao longo do tempo. Então, no meu entendimento, buscar soluções, olhando para essa questão de território, talvez de reforma agrária, né, passando pela habitação, é a primeira delas, né, a mais emergencial. E juntamente com isso, sabendo que a gente ainda pode ter eventos extremos acontecerem, a capacitação das defesas civis com protocolos muito bem amarrados aos sistemas de alerta são fundamentais, porque a gente sabe que isso pode acontecer hora ou outra, então você pelo menos mitigar a perda de vidas, abrandar esse sofrimento das pessoas que ali estão, com apoio psicológico em volta, para que elas conseguiram restabelecer essas suas vidas nos próximos anos, é fundamental. Então eu atacaria essas duas frentes por hora, só para que as cidades possam voltar minimamente a ter a sua normalidade instituída. Eu acho que um ponto também a ser considerado é a questão da educação ambiental, né? Nos municípios, a educação da própria defesa civil está levando essas questões de risco para as comunidades mais carentes, comunidades que habitam essas áreas de risco, porque essas pessoas realmente precisam dessa ajuda, elas precisam estar informadas, né? As crianças têm que crescer entendendo a dinâmica da paisagem, onde elas estão, o sistema, como funciona, o que elas podem fazer, né, para se precaver num momento de risco, quando tem uma pessoa mais velha em casa, quem que vai ajudar, né? Quem que é essa pessoa responsável, como é que essas pessoas que são responsáveis por tirar uma criança, um idoso dentro da casa, podem receber um treinamento para reagir numa situação de desastre. Então, eu acho que a parte da educação também é super importante. E a questão da conscientização em geral, né, de que a mudança climática está aí, que a gente tem que se adaptar e estar por dentro do que está acontecendo e conseguir prever esses eventos futuros, de alguma forma. Todos esses prefeitos, né, no meu entendimento, têm que olhar também isso que está acontecendo com uma oportunidade do ponto de vista social e político também, né? E assim, para quem está lá sofrendo e que pode vir a sofrer mais no futuro, pouco importa o quão genuíno esse sentimento é do político. Se ele está usando isso hoje, esses problemas, para poder fazer uma campanha, essa campanha ser seguida no futuro, que assim seja, né? Então eu digo que essa oportunidade vem pelas eleições que temos ainda nesse ano, muitos problemas estão vindo à tona e as soluções podem ser exploradas daqui lá para que eles criem esses compromissos, né? E esse compromisso vai passar pelo que a gente conversou aqui, mas que eu acho que precisa vir à tona é esse compromisso, assim como a gente tem hoje, ninguém vota aqui num político que tenha descaso com a saúde, com a economia, com a segurança pública e assim por diante. Então, nós deveríamos nos olhar para essas relevâncias que esses políticos colocam em questões ambientais que passam por isso que a gente conversou, mas especialmente com a proposta de rever o modelo de desenvolvimento econômico que a gente tem, seja nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas. Muito do que a gente vê é fruto desse conflito de interesses, né, que vai marginalizando certos grupos, vulnerabilizando eles ao longo do tempo. Eu sei que em eventos mega extremos como esse, diversos grupos são atingidos, mas a gente sabe também que aqueles que são mais vulneráveis acabam sendo mais impactados, e a gente sabe que historicamente isso tem alguma
explicação por detrás, né? Então, é um momento dessa reflexão vir à tona e essas propostas, essas condutas desses políticos olharem para isso e aí nos próximos 4 anos poder mostrar como se faz, porque eu garanto para vocês que quem conseguir atacar isso e fazer exemplos, o Brasil, a gente carece disso, né? Com certeza vai ter um ganho político, entre aspas, dado todo o ganho social associado a isso, que vem praticamente intrinsecamente. Então, eu gostaria muito que isso pudesse ser utilizado nessas próximas eleições, e quem sabe em 4 anos, que é um primeiro passo, a gente já começasse a ver os resultados, e quem sabe isso motivar mudanças futuras mais perenes. A gente estuda também aqui na universidade, tem uma linha que trabalha muito a questão do cidadão, a participação do cidadão nessa questão. Acho que o Natan já abordou muito bem a questão da educação ambiental na criança, né, no adolescente, ali trazer essa percepção da importância das questões ambientais, mas também como é que vocês enxergam essa questão, né? Infelizmente a dor, a gente sabe que vai fazer as pessoas não esquecerem tão logo o que a gente está passando aqui, mas algumas cidades não foram tão atingidas, algumas regiões não foram tão atingidas, então essa memória pode, né, ser um pouco fraca em alguns pontos. Como vocês sugerem essa questão de trazer o cidadão para participar nessa reconstrução, nessa percepção da importância das questões ambientais, né? Eu acho que tem uma parte muito grande desse trauma que vai precisar ser tratado, porque a gente vê em episódios de desastres naturais em outros países, né? Eu morei no Canadá há quase 10 anos, eu vivenciei naquela época muitos dos desastres que aconteceram em relação aos eventos dos queimadas das florestas, né? Que foi horrível, assim, foram comunidades inteiras perto do Ártico do Canadá que tiveram que ser removidas de avião, e as pessoas perderam tudo, né? Perderam entes queridos, perderam suas casas, perderam tudo que tinham, tiveram que sair da cidade, literalmente, porque a cidade ficou em chamas, não sobrou pedra sobre pedra, né? Casa sobre casa na cidade. E, assim, eles tiveram um gasto público de saúde gigantesco, com doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares, questões de depressão fortíssimas, só que esses problemas só foram acontecendo meses, semanas depois do ocorrido. E eu acho que é muito importante a gente não esquecer de cuidar dessas pessoas que sofreram esses traumas, né, que essas pessoas sejam tratadas, e a partir desse tratamento, né, dessa construção, dessa recuperação desse desastre, a recuperação espiritual, né, emocional da pessoa, a gente consiga levar essas pessoas para elas se tornarem como atores de transformação também, para estar buscando maior conhecimento para se proteger numa catástrofe futura. Eu conversei com algumas pessoas que eu conheço, parentes em Porto Alegre, que ainda lembram do desastre de 41, né, da enchente antiga que houve lá, e eles falam que ainda está vivo na memória deles isso. Então, acho que talvez essas pessoas que sofrem mais podem ser essas pessoas também que vão ter um engajamento maior nessa questão ambiental, de educação, né, e de transformação. Essa é a minha opinião. Sem sombra de dúvida, o processo participativo da sociedade nessas planificações, mas, sobretudo, incluindo como essa educação ambiental pode acontecer e quais são as suas necessidades, ela é fundamental não só para essa primeira etapa de, vamos dizer, reconstrução, que passa por uma questão bastante individual, como o Natan disse, mas que ela vai ao longo do tempo se amplificando pelos grupos nos quais elas conseguem atuar, né? E a gente sabe que existem, né, indivíduos que têm um papel de liderança muito grande nessas comunidades, e essas pessoas são fundamentais para que isso aconteça, deles serem porta-vozes, né, para uma mobilização que aconteçam ali, que seja no seu grupo pequeno de bairros, mas isso sendo replicado é o que de fato faz muito dessas ações terem sua efetividade. Isso tem um nome, inclusive, a gente falou muitas vezes aqui de adaptação baseada em ecossistemas, mas isso também chama adaptação baseada em comunidades. É você entender na sua profundidade quais são essas especificidades, mas descobrir as potencialidades que muitas vezes passam invisíveis no radar, que são essas pessoas, esses líderes, né? Inclusive, mulheres têm um papel muito importante nessas discussões, dado as redes de apoio que elas têm, o tipo de atuação que ela tem em situações como essas, né? Então, isso é muito legal de ser colocado nessas discussões de agora, principalmente promovendo essa questão de educação ambiental, mas não somente educação ambiental, vai ter uma questão realmente muito forte relacionada aos aspectos psicológicos, que não podem passar em branco por conta disso. Aí tem duas questões rapidinho.
O trauma, normalmente, uma forma de resolver os traumas é por esquecimento. Por incrível que pareça, né, o esquecimento ele faz parte da superação dos traumas, mas a gente corre um sério risco de muitos aspectos que são importantes para a resolução dos problemas também serem esquecidos. Então, também por isso, ter um apoio profissional, que eu falo aqui de profissionais da área da psicologia, acompanhando essas pessoas e de atores transversais que tenham conhecimentos, né, que passam pela área da sociologia, do turismo, não somente engenharia, economia, toda essa transdisciplinaridade precisa ser fundamental nesse momento, precisa ser considerada fundamental nesse momento, para que a gente tenha todos esses aspectos que são complexos, a gente está falando aqui de teoria, né, mas eles minimamente colocados nessa oportunidade, né, que, vamos assim dizer, esse desastre nos trouxe, é uma forma da gente não repetir isso aí nos próximos anos. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pode seguir, tendo em vista que esse desastre já se materializou por ali. Então, eu quero agradecer, Pedro, Natan, pela oportunidade, privilégio de ter discutido com vocês, conversado com vocês. A gente trabalha há bastante tempo nessa área do desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, são questões que são muito fortes para nós aqui também. E quero te agradecer vocês dois pela disponibilidade de tempo e passo a palavra para a professora Ana, então, para fazer o encerramento. Muito obrigada pelo preciosíssimo tempo de vocês, a gente sabe disso, e tenham a certeza que isso é uma contribuição enorme para nós que estamos aqui na região e tentando nos conectar e tentando encontrar caminhos, ajudar e contribuir de N formas. Vocês falaram agora no final, né, sobre o engajamento das pessoas. Tem toda a questão das vítimas, mas tem também o fenômeno do engajamento civil que atuou de uma forma surpreendente, assim, tanto em termos de volume de pessoas envolvidas, pessoas deixando seus trabalhos, suas vidas para ajudar de N formas. Então, aqui tem um potencial, sim, que precisa ser trabalhado e que precisa se conectar com esse conhecimento que vocês trazem, com essa clareza, com essas indicações, enfim. Muito obrigada e tenham a certeza que foi uma enorme contribuição que vocês estão trazendo para o nosso estado e para o país, né? Porque é o maior desastre, né? Então, a gente precisa realmente unir forças e avançar. Você conferiu mais um programa do UXPlay Podcast. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o conteúdo e deixar o seu comentário. Os programas estão no YouTube e também no Spotify, ou no @UXPlay, no Instagram, no TikTok, no Twitter, que agora é X, ou no Facebook. E você nos acompanha também na Rádio Comunicaverso. Um forte abraço e até o próximo!